Antes de começar a ler a palavra, eu gostaria de fazer mais um minutinho de oração, porque oração nunca é demais, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, aqui, Senhor, me encontro na Tua presença, Pai. Neste momento, Senhor, como os Teus filhos, como servos, Pai. Espírito Santo de Deus, como pecadores, Senhor, fales, Pai, na Tua presença nos colocamos. Te pedimos, Senhor, para que neste momento a Tua palavra, Pai, desça sobre nós, Senhor. Desça com a Tua sabedoria, Pai. Desça com o Teu discernimento da palavra, Senhor. Abre os nossos olhos, abre a nossa boca, Senhor. Ó Espírito Santo, abre os nossos ouvidos para que possamos olhar, Senhor, as coisas santas, para que possamos ouvir, Senhor, as coisas santas, porque necessitamos, Pai, da Tua palavra. Pai, mais que ninguém, Senhor, eu preciso da Tua palavra, Senhor. Fala comigo primeiro, Pai, antes de falar com os Teus filhos, Senhor. Que da minha boca, Pai, só saia, Senhor, palavras do Teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a Tua vontade seja feita nesta noite, em nome de Jesus. Amém? João 15, versículo 16. Eita! Eu já vou estar falando aqui que Deus é maravilhoso. Já falou aqui a palavra, confirmando a boca do nosso irmão Jaime. Sobre frutos, vai ser a palavra nesta noite, amém? João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Nessa noite, como eu já disse, eu quero falar, o Senhor trouxe os nossos corações ao meu coração sobre frutos. Mas não os frutos que falam lá em Gálatas 5 sobre os frutos do Espírito Santo. Poderia também falar, mas o que o Senhor me incomodou orando e pedindo foi em relação aos frutos que nós temos que fazer como os cristãos, como os servos, como os filhos. Porque a partir do momento em que nós decidimos, levantamos a nossa mão e falamos: Jesus, eu te aceito. Quando nos batizamos, quando caímos naquelas águas e levantamos, somos novas criaturas. E já não vive eu, mas Cristo vive em mim. E a partir deste momento, temos o compromisso de a todo momento fazer a vontade do Senhor. E os frutos a qual eu quero falar é essa: a vontade do Senhor. O que nós viemos fazer nos nossos dia a dia, o que nós fazemos, quais os frutos temos dado ao Senhor, os frutos na obra, o fruto na nossa casa, o fruto para os nossos amigos, para os nossos familiares, quais os frutos estamos crescendo, florescendo em nossas vidas. E em outras ministrações eu já havia falado sobre o crente atual, o crente que acha que ser cristão é apenas chegar aqui na igreja, é sentar, é no final de semana vir prestar o culto e acaba nisso. Ele vem, ele louva, ele presta atenção às vezes no que está falando e fica por isso. E muitas pessoas acham que isso é ser cristão. Muitas pessoas vêm esquecendo o que é o verdadeiro evangelho de Jesus, o evangelho ao qual ele veio falando: ide em todo mundo e pregai, salvar as pessoas, fazer milagres como ele fez. Porque a palavra fala que faríamos até muito mais do que Jesus fez se crermos. Mas a gente esquece disso. A gente limita o nosso poder em Jesus Cristo pelo nome dele, de fazermos milagres, de operar, de curar, de falar que Jesus Cristo salva, de profetizarmos a nós mesmos em tempos ruins. A gente esquece tudo isso e se limita a só estar aqui na igreja, a só louvar quando alguém pede, a só prestar atenção na palavra. Mas nós esquecemos os frutos do Senhor. O Senhor nos chama, nos compara com uma árvore. Lá em Jeremias 17, se você puder abrir, Jeremias 17, no seu capítulo 8, 17, versículo 7, fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança ao Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando
calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Nós, como filhos de Deus, precisamos dar frutos. Precisamos florescer, não só para nós, mas para o nosso irmão. Precisamos florescer na presença do Senhor, nos encher para que outros sejam cheios, amém? E voltando aqui no João capítulo 15, logo no começo, ele vai falar assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam ao fogo e ardem. Muitas vezes a gente esquece que o Senhor nos chamou, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, mas tem um porém. Se nós não quisermos fazer, tem outros que querem fazer. Nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem a gente, Ele continua sendo Deus. Então muitas vezes a gente tem medo, a gente tem medo de fazer a vontade do Senhor, tem medo de fazer a obra do Senhor, mas esquece que se a gente não fizer, outros podem fazer, outros querem fazer. E a palavra fala que a árvore que não dá fruto é inútil. A árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. E a gente esquece disso. A gente acha que ficar aqui fazendo a nossa vontade, o que a gente quer, é o suficiente, mas esquece que o Senhor pode cortar e lançar ao fogo. Em Mateus 7,19, mais uma vez, vai falar isso. Aleluia, Jesus. Glória. Mateus 7, 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Mas um pouco antes, no 16, vai falar: por seus frutos os conhecereis. E aí eu vim perguntar, porque antes de eu ler essa palavra, antes de eu meditar, o Senhor comandou meu coração quais os frutos eu estou dando na obra do Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor fala, o Senhor chama, o Senhor pede. E nem orar a gente quer, nem entregar a Bíblia a gente quer, nem abraçar a gente quer. E aí eu lembro muitas vezes que o Senhor morreu naquela cruz, Ele fez o sacrifício perfeito por nós. E mesmo assim, coisas simples, coisas pequenas não queremos fazer. Quais os frutos estamos dando na presença do Senhor? Quando Ele pede, a gente faz, a gente tem medo? Ou não precisa Ele pedir, a gente tem que fazer, porque a palavra é bem clara aí de pregar o Evangelho a todo mundo. E a gente se afronta, a gente tem medo e não faz a vontade do Senhor. Quais os frutos? Quais os frutos estamos dando? Quais os frutos estamos florescendo na presença dEle? E aí você pode se perguntar, pensar, analisar: o porquê, Senhor, eu não estou dando fruto? Quais os motivos eu não estou dando fruto? Por que eu não floresço na Tua presença? E aí aqui eu vou linkar alguns tópicos. Pensa comigo, por que uma árvore que a gente vê plantada, por que ela não dá fruto? Quais os motivos para ela não crescer? E aí o primeiro ponto, a qualidade do solo. Colocando nos nossos dias, em nossa realidade, qual a qualidade do solo que você está pisando? Qual a qualidade do solo que você está se firmando? O lugar por onde anda, por onde você pisa os seus pés, é de qualidade? Ela edifica as suas raízes para que você cresça? Ou a qualidade do seu solo vem te fazendo cada vez mais fraco? Porque muitas vezes a gente não percebe por onde estamos andando. A gente não percebe que pequenas palavras, que pequenas atitudes, que pessoas ao nosso redor podem nos enfraquecer. E a gente esquece de andar segundo a vontade do Senhor, com pessoas que façam você crescer na presença dEle, que falam: olha, aqui não é o caminho, olha, isso daqui está errado, olha, vai por aqui, porque a porta ainda é estreita, não é larga não.
com pessoas que nos edificam, que nos fazem ter fé, ser mais firme na presença do Senhor. O outro ponto, a qual faz com que a árvore não cresça, nós não crescemos, que nós não damos frutos, são pragas e doenças. Pragas e doenças fazem com que a planta ela não se desenvolva, a planta ela não tenha fruto. E aí você se pergunta, eu te faço essa pergunta, faço a mim mesma: será a doença, será a praga, será a palavra de maldição que vai te parar? Será a doença carnal, será a doença do homem? Será uma palavra do homem falando que você vai parar, que vai te impedir de frutificar? Porque muitas vezes a gente para por uma palavra que alguém falou, se amedronta, fala: realmente não tenho por que fazer, eu não sou digno de fazer, eu não posso fazer. Mas realmente não podemos fazer nada se não for graça do Senhor Jesus Cristo. E toda doença, toda praga, seja ela qual for, ela é repreendida no nome de Jesus. Então abra sua boca e fala: está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu vou frutificar na obra do Senhor. Porque fomos chamados para um propósito. Não estamos nessa terra somente para passar e não fazer nada, não fazer a diferença, não fazer mudanças. Por onde passarmos, nós temos que ser a diferença. O nosso objetivo nessa terra é servir, como Jesus Cristo serviu. Lá em João 13, antes da ceia do Senhor, Jesus Cristo vai lavar os pés dos seus discípulos e vai falar que o seu servo não é maior que o Senhor, bem como o enviado não é maior que aquele que o enviou. Todos nós estamos aqui para servir. Se Jesus Cristo serviu, quem somos nós para não querer servir? É, Jesus. Quem somos nós para não fazer a vontade de Deus? Para não estender a mão quando se precisa? Para uma palavra de edificação, uma palavra de vida, um abraço, um louvor, uma palavra. Quem somos nós para rejeitar? Quem somos nós para dizer não? Nada, irmãos, nada do que façamos nunca vai ser necessário o suficiente diante do sacrifício de Jesus. E a gente esquece disso. A gente esquece. A gente fica parado. A gente fica com medo. A gente quer viver no comodismo, viver nas coisas boas, só desfrutar das coisas boas deste mundo. E a gente esquece de frutificar na obra do Senhor. O próximo ponto que faz uma árvore não florescer: deficiência nutricional, falta de palavra, falta da força, da fortaleza em Jesus, que é o pão da vida. Em outra ministração também falei uma vez que o nosso dia tem 24 horas, mas a metade a gente passou no trabalho ou na escola, fazendo qualquer coisa, menos na palavra. Será que uma hora do nosso dia das 24, será que uma hora só a gente pega para ler a palavra do Senhor, para meditar? Porque, irmãos, muitas vezes a gente tem pensamentos errados, a gente vive na angústia, a gente vive no desespero, porque a gente vive sem a palavra. Muitos pensamentos poderiam ser evitados, muita angústia poderia ser evitada se antes de tudo a gente estivesse firmado na palavra. Porque quando o pensamento mal, quando a tentação viesse, nós lembraríamos da palavra e falaríamos: não é assim. A palavra nos daria a força para continuar, a palavra tiraria o desespero, a palavra tiraria a incerteza, porque a palavra é a boca de Deus e é somente dela que a gente precisa. Muita frustração poderia ter sido evitado se a gente estivesse firmado na palavra. Se a palavra fosse o nosso alimento, porque a gente se alimenta de tudo, se alimenta da internet, do celular, um prato daquele cheio de comida, a gente se alimenta, mas não da palavra do Senhor. De tudo a gente se alimenta, mas nem uma hora às vezes a gente para alimentar o nosso espírito. E não só se alimentar da palavra, a gente precisa agir, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, pedir ao Senhor. Porque, irmãos, nós não fomos
fomos feitos para ficar parados. O Senhor nos fez para trabalhar. O Senhor nos fez por um objetivo. O Senhor tem um chamado nas nossas vidas. E a gente esquece disso. Eu tiro de mim mesma, quando eu passo um dia sem fazer nada, quando eu passo um dia sem fazer algo produtivo, eu me sinto mal. Mas naquele dia que a gente cumpre com todas as nossas obrigações, naquele dia que a gente tira tudo para fazer, a gente deita no travesseiro com a cabeça leve, com o corpo leve, com aquela sensação de satisfação que cumprimos o que tínhamos que fazer, porque fomos feitos para trabalhar, fomos feitos para fazer a obra do Senhor. E a gente muitas vezes quer ficar parado, quer ficar no comodismo, quer vir como eu só falei aqui, vir para a igreja e prestar um culto e já era, e a gente volta para as nossas casas e esquece de Jesus, esquece de falar de Jesus para os outros. Mas a vontade do Senhor é que por onde passemos, por onde andemos, que da nossa boca só saia do nome dEle, que da nossa boca só saia coisas para edificar, glorificar, exaltar o nome dEle. E a gente esquece do Senhor. Mas na hora da provação, na hora que está difícil, aí a gente dobra o joelho, a gente ora, a gente pede por misericórdia, a gente fala: Senhor, me ajuda porque eu não aguento mais essa provação. Mas quando está tudo bem, é difícil. Quando está tudo bem, é difícil se prostrar aos pés, é difícil jejuar, orar, pegar a palavra, se entregar totalmente. É difícil agradecer, falar que o Senhor é bom na provação, é bom fora da provação. A gente esquece de falar para Ele quão grande Ele é, que na provação ou fora da provação nós nos adoramos porque Ele é e não porque Ele faz. Aleluia, Jesus. E o outro ponto é a irrigação. A planta sem estar irrigada, a planta sem jogar água nela, ela não floresce. E qual é essa irrigação? Jesus é a água da vida. Jesus é a água da vida, só que tem um porém. Como podemos nos regar? Eu estava lendo uma passagem que fala sobre a esperança, e eu fiquei olhando, observando que esperança também é fé. Porque lá em Romanos 8 vai falar assim: ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, está falando assim: nós temos que ter esperança não naquilo que vemos, naquilo que não vemos. E isso é fé. E o crente não pode andar sem fé. Muitas vezes a gente perde a alegria, a gente perde o ânimo de fazer a obra do Senhor, de fazer a vontade dEle, porque perdemos a esperança. Perdemos a esperança de que Ele tem uma promessa, que Ele tem uma palavra que vai se cumprir. Perdemos a esperança e a alegria da salvação. Porque, irmãos, a vida ela pode sempre dar errado, as coisas podem sempre dar errado. Os planos que a gente quer talvez possa ser que não venha se cumprir. As coisas podem ser sempre difíceis. Mas eu sempre penso, e a palavra também vai dizer, que a nossa alegria tem que ser na salvação. A nossa alegria tem que estar firmada na nossa certeza de que um dia aquela trombeta vai soar e nós seremos salvos, e que pela eternidade viveremos na paz, na graça, do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes perdemos a alegria porque as coisas dão errado, porque não sai como a gente quer, independente do que aconteça, independente da aprovação, independente que você ore, que você jejue, que você pegue a palavra, independente se Deus não te responder, se Deus não fizer segundo o seu coração, se você estiver na posição debaixo da palavra dele e fizer a vontade dele naquele dia, você será salvo e viverá pelo resto da sua vida na alegria do Senhor. E a gente esquece, irmão, disso. A gente esquece, a gente perde a alegria da salvação. A gente deixa que a raiva nos consome. A gente deixa que a tristeza consuma os
nossos corações e esquece de ter alegria contínua, diária, que é a certeza da salvação. Se um crente não tem a certeza da salvação, algo está de errado. Algo está errado. E a única coisa que temos que ter é a alegria e a certeza da salvação, para que possamos andar com esperança. A palavra vai dizer: enquanto há esperança, há vida. Jesus é vida. Enquanto há esperança, Jesus ainda pode fazer com que esse cenário mude. Enquanto há esperança, enquanto você tem fé, Jesus ainda pode realizar os seus sonhos. Jesus ainda pode agir na tua causa que parece impossível. Só na esperança. E a alegria, irmãos, temos que ter alegria de todo dia poder vir à casa do Senhor, de congregar, de estar em comunhão, de poder dizer todos os dias que só o Senhor é Deus. Porque muitos queriam estar aqui na casa do Senhor, muitos queriam adorar, muitos queriam engrandecer o nome dele, mas não pode, porque deve estar numa cama, hospitalado, porque deve estar preso, porque deve estar em inúmeras situações, mas menos na casa do Senhor. E nós muitas vezes estamos aqui e nem prestar um culto decente ao Senhor nós prestamos. Nem abrir os nossos ouvidos para o Espírito Santo a gente não abre. Nem adorar com o coração, fazer com amor, fazer, por gosto. Porque as coisas do Senhor com ordem e decência, e a gente esquece disso também. A gente faz de qualquer jeito, a gente louva de qualquer jeito. A gente faz para que o outro veja e não para que o Senhor veja. Independente do que façamos, é para Ele, é para a honra, é para a glória dEle. Se muitos não gostam, se muitos criticam, se falam que você não pode, que você não deve, faça, porque a palavra do Senhor é para Ele, por Ele em todas as coisas. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, lá em Tito 3,7 vai falar assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É pela esperança, pela espera, que temos a certeza da vida eterna. E a gente simplesmente deixa a situação tomar de conta da gente. A gente perde a esperança, a gente acha que tudo vai dar errado. Muitas vezes o pecado, muitas vezes a culpa, ela toma de conta dos nossos corações. Davi lá no Salmo 51, ele vai falar ao Senhor porque ele tinha medo, ele tinha culpa depois que ele pecou, e ele ora ao Senhor falando: Jesus, meu Deus, me dá a alegria da tua salvação e me dá um espírito único, um espírito voluntário. E é isso que devemos fazer: pedir o espírito voluntário ao Senhor, para que por vontade própria a gente possa fazer a obra, que não precise ninguém chegar em nós para pedir: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não, nós tomamos a decisão, nós tomamos a frente e falar: eu vou fazer. E muitas vezes a culpa, o medo, ou mesmo o pecado, o inimigo muitas vezes aponta, acusa porque ele é o acusador e fala: você não pode fazer, você não merece. Realmente não merecemos. Só a graça do Senhor para ter de misericórdia de nós. Mas aí, se a gente voltar em João 15, lá no começo, vai falar assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, como eu falei, acabei de falar, vós já estáis limpos pela palavra que nos tenho falado. E às vezes a gente se amedronta, a gente dá para trás, porque a gente pensa que o pecado, que a situação mal, que a palavra errada que a gente falou, que a situação que a gente fez errado vai nos parar, vai nos deter. Mas a palavra fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. É o sangue dele que lava, é o sangue dele que reme, é o sangue dele que nos faz novo na presença, é o sangue dele que nos
nos faz caminhar. É o sangue dele que faz, mesmo na tentação, mesmo no problema, mesmo no pecado, a gente pedir desculpas ao Senhor, nos arrepender e voltar para onde caímos. Voltar ao primeiro amor e falar: Jesus, eu quero fazer a tua obra. Jesus, me perdoa porque eu sou falho. Porque lá em Lucas também vai dizer que o Senhor não veio chamar santos, mas pecadores, para que nós venhamos ser pescadores de gente, como foi falado na palavra. Jesus não veio chamar pecadores, não veio chamar santos, mas pecadores. E a palavra dele que nos purifica, que nos limpa e nos fala para seguirmos adiante, seguirmos em frente, independente da situação, porque ele tem o controle de tudo. Só ele faz, só ele pode fazer. Sem ele a gente não pode fazer nada, nada. Mas a graça dele nos basta. Vamos ler em Lucas 13. Bem como a palavra, essa aqui é outra parábola que vai falar sobre os frutos. Lucas 13, versículo 6, vai falar assim: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor e a esterque, e se der fruto, ficará. Se não, depois mandará cortar. Mais uma vez a gente vê a seriedade de não darmos frutos na presença do Senhor. Se a gente for colocar em nossa situação, nós temos a árvore que não dá fruto, e Deus poderia muito bem nos cortar, nos lançar fora e falar: não presta mais. Só que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, e que por isso Ele mandou Jesus, o seu único Filho, para que os nossos pecados fossem lavados e remidos. E aí vem Jesus dizer que nós ainda temos uma chance, que nós ainda podemos frutificar, independente da situação, independente se não estamos nos enchendo da palavra, independente se o nosso solo está sujo, se as nossas vestes não estão limpas. Ele vem para nos limpar e fala que ainda temos uma chance. Enquanto aquela trombeta não tocar, ainda temos uma chance. Mas não pense que a gente pode ficar adiando. Não, depois eu faço. Não, depois eu vou. Não, depois eu louvo, depois eu canto, depois eu prego, depois eu faço o que você me pediu. Porque a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar. E a gente tem que estar preparado. A gente tem que fazer a vontade do Senhor, independente do que seja. Porque fazer a vontade dele é gratificante. Mesmo que tudo dê errado, quando a gente está na posição, quando a gente faz a vontade do Senhor, nós temos a paz do Espírito. Nós temos a certeza da nossa salvação, temos a fé de que possamos muito, a fé de que tudo vai se cumprir. Quando estamos em Cristo, temos o controle próprio, de saber o seu valor, de saber que em Jesus você pode, e que independente do que falar, independente do que dizer, você vai seguir em frente, você vai seguir, porque Jesus está te guiando, e você vai frutificar em nome de Jesus. Frutificar, porque nessa terra a gente pode até não colher, mas lá no céu o nosso galardão vai estar esperando. E Deus vai mostrar o que você fez, o que você não fez. Lá em Romanos 8 vai dizer assim, Romanos 2 vai falar sobre as pessoas que pregam, que falam do amor, mas não vivem o amor, que falam para não adulterar, mas adulteram, que falam para ter misericórdia,
misericórdia, mas não tem de misericórdia. E lá vai falar que por causa desses, o Evangelho está sendo blasfemado, Deus está sendo blasfemado. E o que a gente mais vê hoje, irmãos, é crente ser motivo de chacota, é a igreja virando comércio. Eu já vi gente falar que chamou outro para ir para a igreja e ele falar: estou sem dinheiro, porque virou comércio, virou qualquer coisa. É a igreja onde um come o outro, um quer matar o outro, um quer tirar o outro. Acabou o amor, acabou a compaixão, a misericórdia. Para muitos lá fora, ser crente é vergonha, porque não é fácil, nunca foi fácil. Mas aí, voltando ao texto onde estávamos lendo, vai falar assim mais adiante no 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. E vós fosseis do mundo, o mundo avaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E é o que acontece. A gente fica com medo, a gente fica amedrontado para fazer a vontade do Senhor, porque vão achar, a gente pensa, vão achar mal, vão achar errado de mim, vão me julgar, vão me apontar, vão me odiar. Talvez eles não queiram mais que eu fique na mesma roda que eles. Talvez eles me deixem de lado. E aí a gente esquece de fazer a vontade do Senhor por medo, por medo do que falam, por medo do que façam. Quantos profetas não morreram, quantos profetas não foram cuspidos na cara por conta do Evangelho? Jesus mesmo acabou de falar: se o mundo odiou a mim, por que não vai odiar a vós? A gente é melhor do que Jesus. Mas a gente não pode ficar parado por essas pequenas coisas, porque diante de Deus isso não é nada. A gente não pode ficar parado por medo do que vão falar, do que vão fazer. A gente tem que fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que frutificar. A gente tem que fazer a vontade de Jesus, independente da situação. Independente se na nossa casa está faltando. Independente se o meu irmão me julga, me aponta, quer me tirar da igreja, quer me matar, quer me fazer o que quer que seja. Independente se minha família não me aceita, independente se meus amigos não me querem por perto, nós temos que fazer a vontade do Senhor, porque Ele vai nos recompensar. Porque só a graça de Jesus nos basta, a graça de Deus nos basta. Não somos nada, não somos ninguém. Só Jesus para ter de misericórdia nas nossas almas, nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. E outro ponto é a falta de poda que faz a árvore não frutificar. E aí você pergunta: o que é a poda? Cortar a árvore em volta. E aí, para os nossos dias atuais, para mim e para você, muitas vezes a gente não poda a nossa língua, não poda os nossos pensamentos, não poda as nossas atitudes. E aí a gente fica fraco. A gente pensa o que não deveria, porque faltou discernimento da palavra, faltou discernimento do que a gente faz nos edifica. A palavra que sai da nossa boca nos edifica, edifica o nosso irmão. O nosso olhar edifica. O nosso andar edifica, as nossas vestes edifica. A falta de poda. Muita coisa poderia ser evitada. Mas a gente simplesmente faz o que é mais confortável. A gente vive no comodismo, a gente vive segundo a nossa vontade. É mais fácil chegar em casa, deitar. É mais fácil chegar em casa e pegar o celular. É mais fácil falar da vida de todo mundo, menos falar de Jesus. É muito mais fácil. Por onde a gente anda, a gente fala de Jesus. Por onde a gente passa, as pessoas nos veem
Cristo, como espelho de Cristo, ou nos vê como uma simples pessoa, nos vê como um pecador, nos vê como aquele que aponta, nos vê como aquele que fala mal, ou nos vê como aquele que estende a mão na necessidade, ou nos vê como crentes, como cristãos. É muito fácil ser crente aqui dentro e lá fora as pessoas nem saber que você é crente. Muitas vezes acontece isso. Não faz nem ideia que você é da igreja, porque aqui é um jeito, lá fora é outro. Aqui é um papo, lá fora é outro papo. É muito fácil apenas vir pregar aqui dentro, falar de Jesus aqui dentro e não viver lá fora. Quantas pessoas precisando de uma palavra, quantas pessoas fingindo postura, fingindo que está tudo bem, mas não está. E se nós estivéssemos na posição, se nós estivéssemos em constante oração, nós teríamos o discernimento de perceber que aquela pessoa precisa de uma palavra e falaríamos. Mas a gente não ora. Pode ter uma pessoa do nosso lado precisando, uma pessoa em decadência espiritual, e a gente não percebe, porque a gente não está em plena comunhão, a gente não está em plena oração. Se alguém vier e pedir uma oração por ela, uma palavra, será que você está preparado para orar? Será que você está preparado para expulsar demônios no nome de Jesus? Meu Deus! Será que você está preparado para andar por aí? Porque fazer o evangelho não é fácil, levar o evangelho à frente tem espinhos. São muitas coisas que podem querer nos parar, a tentação, o jugo que o inimigo aponta, que o inimigo acusa. Será que a gente está preparado para fazer isso? Para aguentar o peso do evangelho nas nossas costas? Será que a gente está preparado para orar em nome do Senhor Jesus Cristo, para expulsar demônio no nome do Senhor Jesus Cristo, para fazer a obra em nome do Senhor Jesus Cristo, para salvar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tudo é por Ele? Ou a gente está somente vivendo segundo a nossa vontade, a gente está colhendo só para a gente só pensa no trabalho para que a gente possa ganhar dinheiro, a gente pensa só na nossa escola para que a gente seja alguém na nossa vida? Será que a gente está preocupado só com nós mesmos? Preocupado só em ganhar nessa terra? Ou preocupado em ganhar lá no céu? Oh, Deus! Porque a palavra fala que as coisas daqui são corruptíveis. A traça corrói, o ferrugem corrói, mas o tesouro lá do céu não é corroído. O tesouro lá no céu, ele não é corrompido, é eterno. O que a gente está guardando? O que a gente está buscando? Qual é a vontade do nosso coração? Qual é verdadeiramente a nossa vontade perante a obra? Qual é a nossa vontade, a nossa disposição na obra? Será que a gente está aqui só para prestar culto? Ou será que a gente está aqui para salvar almas também? Porque quando a gente frutifica para o outro. Pelos nossos frutos podemos salvar uma pessoa. Por uma palavra podemos mudar vidas. Mas a gente prefere fazer o que é mais fácil, ficar de boca fechada, ficar no nosso canto. Quem somos nós para não fazer a vontade de Deus? Quem somos nós para quando Ele chamar, a gente se amedrontar? Aleluia, Jesus. E a palavra dele que vai falar que somos limpos pelo sangue. Eu às vezes quando oro ao Senhor, eu peço para que eu nunca esqueça, todos os dias, depois que eu tomo a ceia, eu tomei a ceia num dia, que eu venha lembrar no dia seguinte, no outro dia, até completar os 30 dias que Jesus morreu na cruz e que o sangue dele pode me limpar. Porque às vezes a gente esquece, a gente fica na tristeza, a gente fica no desânimo pelo que a gente fez, pelo que a gente deixou de fazer. Mas o sangue dele que você tomou, a comunhão que você fez com ele naquele dia de ceia, ainda é válida.
O sangue dele ainda limpa. A tua comunhão com ele ainda te faz novo. A gente não é só limpo só no dia que toma a ceia, não. É todos os dias, quando a gente pede, a gente prostra o nosso joelho e fala: Senhor, perdoa os meus pecados porque eu sou falha, perdoa as minhas transgressões, a minha iniquidade, Senhor. Eu estou tentando, Pai, fazer a tua vontade, mas me dê de graça, me dê de misericórdia para eu continuar. Não é fácil, irmão, seguir o Evangelho. Não é fácil viver. Não é fácil viver. Jesus disse que a gente teria aflição, mas tem de bom ânimo, ele venceu, e naquele grande dia a gente vai vencer juntamente com ele, morando ao lado dele, vivendo ao lado dele, onde não haverá mais morte, dor, choro, escuridão, somente a graça, a luz que exala dele ilumina tudo, e é debaixo da graça dele que a gente vai viver. Então, independente da situação, independente de que tudo dê errado nessa terra, tenha alegria, o bom ânimo todos os dias. Que naquele grande dia seremos salvos em nome de Jesus. Que naquele grande dia veremos a face dele. Isso nos basta, já é suficiente. E não as coisas deste mundo. Tudo é passageiro, mas a vida com ele é eterna. Se nós morremos hoje como cristãos, como firmados na fé, a gente já poderia estar bem felizes, porque a morte em Cristo é vida. Quem dera o Senhor voltasse neste momento e estivéssemos prontos para subir com Ele, não viver mais nenhum sofrimento, não viver mais provações. Mas infelizmente, enquanto Ele não voltar, sofreremos, teremos que estar fortes e firmes, tendo a confiança e a fé de que Ele vai vir e a gente vai subir. Aleluia, Jesus. Temos que ter a fé e a esperança de que Ele vai vir e que Ele vai fazer. Então, voltando ao versículo que fala assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, eu vos conceda. Ou seja, irmãos, quando a gente está na presença, quando a gente está no caminho certo, quando a gente frutifica o que a gente pede, o Pai concede, pela graça do Senhor Jesus. Porque o Senhor nos escolheu, não foi o homem que falou que você pode, que você deve, mas foi o Senhor. Então você pode se frutificar na presença dEle, e permanecendo esse fruto, tudo que pediu o Pai vai conceder, pela graça e misericórdia dEle. Aleluia, Jesus. Deus fiel e poderoso. Foi até aqui, irmãos, que o Senhor me deu. Que a gente possa frutificar em nome do Senhor Jesus Cristo, frutificar na obra, fazer não somente aquilo que está no nosso coração, nossa vontade, nosso desejo, mas que a gente venha frutificar, fazendo o que Jesus fez, salvando, curando, profetizando, ajudando, estendendo a mão, e não somente cumprir o papel de cristão de vir à igreja e sentar nessa cadeira. Em nome de Jesus, que venhamos nos colocar na posição, para que quando alguém precise, a gente esteja ali para fazer por Ele. A gente esteja ali para servir como Jesus serviu e nós servimos a Ele. Não podemos esquecer que somos servos e que temos um objetivo nessa terra. Não é só viver, não é só desfrutar das coisas boas dela, mas servir. E naquele grande dia a gente está do lado dele. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.